Sim, o Sutra de Vimalakirti é muito importante, porque ele é um sutra que ele significa o início do movimento Mahayana, de voltar-se para os leigos. E antes, a comunidade budista era muito monástica e os leigos eram considerados cidadãos de segunda classe. Então, os monges é que poderiam se iluminar, eles que estavam fazendo uma prática mais dura, eles que sentavam em zazen. Os leigos nem faziam isso, eles só ofertavam comida para os monges. O Sutra de Vimalakirti significa esse grande movimento de mudança lá pelo século I depois de Cristo, em que os leigos são valorizados. Vimalakirti é um homem sábio, um grande budista, e ele é um comerciante. E ele encontra os discípulos de Buda no caminho e os discípulos perguntam: onde vais, Vimalakirti? E ele diz assim: vou para o templo, para o monastério. E eles dizem: mas o senhor está enganado, o monastério é para o outro lado. Essa direção que o senhor está indo é a direção da cidade. E Vimalakirti responde: o monastério lá na montanha é onde vocês vão. O meu monastério é lá na cidade, onde estão as pessoas que precisam de emprego, renda, objetos. Para eles que trabalho, eu trabalho. Lá é meu templo, lá é meu monastério. E os discípulos ficam envergonhados por estarem praticando para si mesmos, enquanto Vimalakirti estava praticando para os outros. Ele estava fazendo o trabalho de um bodhisattva, de um ser de compaixão, um ser com a mente focada no despertar. E os discípulos sentem-se derrotados nessa conversa. E o Sutra de Vimalakirti é esse confronto entre o trabalho do Bodhisattva e olhar apenas para si mesmo, olhar para o seu umbigo, olhar para si mesmo, só para si mesmo, ser egoísta, não é? É isso que o Sutra aponta fortemente. E ele faz de todos os leigos bodhisattvas. Então, meus queridos bodhisattvas, muito obrigado por sentarem comigo e por ouvirem minha palestra até terça-feira, não é, Monja Sudô? Sim, Sensei, tem duas perguntas. Deixamos para. Ótimo. Não, temos tempo ainda? Que horas são? Só essas duas mais e finalizamos. Ok, perfeito. Sensei, muito obrigado pela oportunidade. Qual deve ser a percepção em relação ao Tandem no Zazen? Isso é uma pergunta do Lucas Silva, de Fortaleza, Ceará. Também, não é? Nós temos Hara. Hara é abdômen, a região logo abaixo do umbigo. Não é? O Tandem seria o centro de gravidade. E o centro de gravidade localiza-se normalmente um pouco abaixo do umbigo. Se colocamos nossa energia para baixo e focamos para baixo, para o centro de gravidade, bem sentados, bem postados, sentimos uma grande estabilidade. E por isso a posição sentado no Zafu é tão boa, sendo as posições numa cadeira, por exemplo, possíveis, mas são mais instáveis do ponto de vista de equilíbrio. Então, o tandem, esse região do centro de gravidade, ele se opõe a, se você coloca a sua energia na cabeça, com muitos pensamentos, com muitas inquietações, você balança assim. É quando nós estamos olhando uma pessoa fazendo zazen,
Se nós vemos esse movimento, eu sei que a cabeça dela não está parando, não consegue se estabilizar. É um pouco diferente do sono, não é? Quando uma pessoa está com sono, nós vemos a cabeça fazer assim. Em ambas as situações, o uso do Kiyosako é útil, né? E isso é o que se faz nos monastérios. Mas então o tandem é útil para colocar sua gravidade, seu centro de gravidade abaixo do umbigo, se focar lá e deixar formar-se um mar de energia nesse local. E não deixar que a energia seja na sua cabeça, nem nos seus ombros, que ficam tensos quando você põe sua cabeça para funcionar demais. As pessoas levantam os ombros assim, e contraem esses músculos, e aí sentem dores aqui. Se você sente dores aqui, é por causa disso, porque você está forçando lá. Assim como eu, né, que fiquei usando o computador demais, e aí lesei meu tendão, aí tem uma tendinite, né? Isso é porque fiz uma coisa errada, aí meu corpo responde. Então o corpo é muito útil para nós sabermos de nossos erros, inclusive da nossa mente. E a outra pergunta, Sodo-san? Maria Helena Martins, de João Pessoa, se eu não me engano. O que o sensei sugere para nós quando as pessoas estão muito estressadas e não escutam? É difícil dizer não se preocupe, tudo passará. Como compartilhar o sentido da impermanência com palavras, ações para as pessoas comuns? Primeira prática interessante para nós, zen budistas, é silêncio, né? Não fale, faça movimentos suaves, mova-se devagar, preste atenção no que está fazendo, use as duas mãos no que está fazendo. E se você tiver um comportamento calmo e não falar, toda a turbulência tende a se acalmar. Algumas pessoas não serão atingidas por isso, mas se você argumentar e explicar com elas, não vai ajudar. A procura da sabedoria tem que ser interna, e é melhor que você as acesse através do seu exemplo. Ok? Tem outra pergunta. Maravilha. Temos ainda um minutinho. Sim, Essa é a última, tá? tá bom. E o Leonardo Pellegrini. Numa situação em que que existam indícios que o governo chinês teria responsabilidade sobre a pandemia, como devemos pensar a respeito, como ter compaixão e ao mesmo tempo evitar a passividade para que o mesmo não ocorra novamente? Estão me ouvindo? Houve uma falha no áudio. Sim, sensei. Há uma grande tendência nas pessoas de procurar com intenção, que são as explicações provenientes de teorias conspiratórias, né? Nós devemos ser sensatos e não irmos atrás das teorias conspiratórias. Evidentemente, o governo chinês, no início, errou quando a epidemia começou, ao tentar abafar o que estava acontecendo, o que acontece frequentemente nos governos ditatoriais, de qualquer tipo, e ao ponto de ter colocado na prisão o primeiro médico que denunciou o início da pandemia. Então, houve um erro do governo chinês, sim, mas ele não é responsável por ter criado a epidemia. Ele se conduziu erroneamente
ao tentar abafar esse acontecimento e prender um médico. Isso é claramente um erro, mas é o erro dos governos totalitários, dos governos autoritários, tentar governar as notícias e coibir as pessoas que tentam dizer coisas, coibir a liberdade. Isso é uma tendência, já se falou no Brasil em controle social de meios de comunicação, e depois outros governos começaram com ideias de também criticar a imprensa, de criticar jornalistas, todos que os criticam, etc. Todas essas condutas são condutas que provêm do autoritarismo, da ideia de que nós podemos impor nossas opiniões aos outros. Não importam se são governos de esquerda ou de direita, todos os governos autoritários agem no sentido de tentar coibir aqueles que os criticam. A liberdade já se mostrou como a melhor política nesse sentido. E tentar calar as pessoas é uma coisa profundamente errada. Mas não devemos nos deixar levar por teorias conspiratórias, devemos compreender o que acontece e como acontece. Houve o erro do governo chinês? Sim, houve erro. Houve erro do governo italiano? Com certeza, houve erro do governo italiano, sim. Houve erro do governo do Reino Unido também. E provavelmente, depois que tudo terá passado, olharemos muitos erros de conduta por parte dos nossos governos aqui na América do Sul também. Ser sensato e tomar as decisões certas não é muito fácil também. Agora, nós, individualmente, devemos olhar para aqueles que sabem, os profissionais de saúde, os bons médicos que têm dado as instruções a respeito de como devemos agir, e nós devemos agir de acordo. Eu fico envergonhado da conduta do povo que corre para os supermercados para se estocar antes dos outros. Quando você faz isso e compra mais do que você precisa porque você quer ter em casa, mesmo que falte na casa dos outros, você não está tendo uma conduta comunitária, social, de pensar nos outros. Você deveria ter uma conduta pensando na disseminação da doença e pensando nas necessidades alheias também. E os governos também devem fazer isso. O que vamos fazer com todas as pessoas que perderem empregos ou perderem renda? Os governos, através de uma medida como de calamidade pública, podem passar dos limites das leis de responsabilidade fiscal e podem fornecer ajuda até a fundo perdido para para as empresas e para as pessoas que perdem renda. Senão a economia para e haverá uma tragédia ainda maior. É essa consciência que pensa nas necessidades dos outros o que fez a diferença na Coreia e no Japão, onde a disseminação da doença foi contida por disciplina do povo e porque o governo soube tomar as medidas sensatas sem hesitar. É isso que nós devemos olhar. Procurar os culpados nesta hora também não vai ajudar. O que nós devemos fazer é agir corretamente. E o maior inimigo de de todas as pessoas no mundo, e o maior inimigo para nós na prática espiritual é, na verdade, o egoísmo. É isso. Muito obrigada, Célia. Eu que agradeço. Tenham um bom dia.
Vamos fazer o refúgio antes de fechar? Vamos. Quero uma fotinha enquanto os refúgios de oração. Ok. Tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio na Sangha, tomo refúgio no Buda, o maior dos mestres, tomo refúgio no Dharma, o ensinamento supremo, tomo refúgio na Sangha, o lugar da harmonia, tomo refúgio no Buda, tomo refúgio no Dharma, tomo refúgio na Sangha. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos. Um bom dia.